O avanço do caruru, amaranthus híbridos resistente ao glifosato e possivelmente a herbicidas inibidores da enzima ALS, tem se tornado uma grande preocupação para os produtores de soja no sul do Brasil. A disseminação desta planta daninha, inicialmente observada na metade sul do Rio Grande do Sul, especialmente na região da Campanha e municípios adjacentes, agora se expande também para a metade norte do estado. Essa espécie invasora pode causar perdas de produtividade de até 95%, exigindo estratégias de manejo mais rigorosas e integradas para conter seu avanço. O problema, que afeta diretamente a rentabilidade das lavouras, demanda atenção constante e adoção de novas tecnologias e boas práticas agrícolas. Para explorar as melhores soluções de manejo para essa ameaça, o portal Destaque Rural entrevistou Teodoro Schneider, pesquisador e consultor em herbologia da Equalizagro, com sede em Cruz Alta. Então, Teodoro, obrigado por nos receber aqui em Cruz Alta, na Equalizagro, para falar um pouco com a nossa audiência a respeito dessa planta daninha que tem causado tanta preocupação, né, aqui no Rio Grande do Sul, principalmente na metade sul, mas ela vem subindo, né? Então, eu gostaria que você introduzisse um pouco aí a questão da problemática do caruru, como que ela surgiu aqui no Rio Grande do Sul e qual o tamanho do problema hoje. Falar de caruru, né, é uma planta daninha que nos desafia muito, né, realmente, né, é uma planta daninha que eu costumo dizer que está na crista da onda, vamos dizer assim, né, das problemáticas que a gente tem dentro do contexto, sobretudo soja. Né, o caruru é uma planta daninha que há 3, 4 anos atrás nós falávamos, né, de problema dele na metade sul do estado. Né, vamos pegar, né, dividimos o Rio Grande do Sul na metade, né, ou seja, era problema na metade sul, e hoje não mais, né, ele já subiu para a metade norte, né, obviamente que ainda não tem a mesma frequência de ocorrência, dispersão, né, como tem na metade sul, né, mas nós temos, né, várias áreas, várias propriedades na metade norte do estado, né, inclusive na região de Cruz Alta, né, municípios, né, na região de Panambi, Santa Bárbara do Sul, Condor, enfim, com problemáticas aí bastante grandes, né, relacionados a essa planta daninha, né, que é o caruru. Quais as características biológicas dessa planta? Você falava a respeito que é uma planta que não é nova aqui no Rio Grande do Sul, né? Ela tem há muitos anos, mas a questão da resistência surgiu, né, 5 anos mais ou menos. O que isso influencia no manejo, assim, e como as características biológicas dessa planta torna ela um problema que está se tornando desse tamanho? O caruru é uma planta daninha que eu costumo dizer que ela não é novidade para nós, né, dentro da nossa composição florística de plantas daninhas, né? O caruru, o amaranthus híbridos, né, é uma planta, né, muito antiga dentro do nosso sistema de produção. Né, e a novidade nela justamente é relacionada à resistência ao glifosato, né? Essa sim é a principal novidade, né? Até porque hoje a maioria das populações de caruru que tem resistência ao glifosato também tem resistência a herbicidas inibidores da ALS, e o curioso é que essa resistência aos inibidores da ALS é uma resistência muito antiga, né? Lá do tempo da soja convencional, né, onde se utilizavam herbicidas, sobretudo à base de imazaquim, né, imazetapir, né? Então essa resistência, né, ela perdura até os dias de hoje. Hoje nós temos essa resistência, né, múltipla aí ao herbicida glifosato. Né? E o caruru, falando de características de biologia dele, né, é uma planta de folha larga, né, uma planta que tem um metabolismo fotossintético C4, né, comparado à planta da soja, por exemplo, que tem um metabolismo fotossintético C3, né, e o que isso confere, né, sendo bem sucinto, né, confere a ela um potencial competitivo superior a plantas de metabolismo fotossintético C3, né, ela tem uma maior capacidade, uma maior eficiência fotossintética, uma maior eficiência do uso da água, né, e todos esses fatores, né, de bioquímica e fisiologia da planta fazem com que ela tenha, né, uma discrepância muito grande no caráter competitivo quando compara, né, o caruru com a nossa principal cultura, né, que é a cultura da soja. É uma planta que cresce muito, né, ao dia, né, ela tem um crescimento diário muito acentuado, muito rápido. Ela tem algumas características, né, de momento de ocorrência que nos driblam muito, né, o nosso manejo.
né? Porque se a gente for falar, né, a buva, né, é uma planta daninha importante para nós, mas a buva é uma planta daninha de dessecação, né? Ou seja, quando nós estamos realizando as dessecações, né, no mês de setembro, outubro, novembro, as dessecações pré-semeadura da soja, né, o nosso principal alvo ainda continua sendo a buva, né? E são raras as áreas que a gente encontra caruru na dessecação pré-plantio de soja. Aí é o momento que nós semeamos a soja, né, aí lá a partir de 20, 30 dias após a emergência da soja, nós começamos a ter um fluxo do caruru, né? Ou seja, ele tem um fluxo mais tardio relacionado à buva, né? E aí esse fluxo ele começa, né, com preferência aí a partir do mês de novembro, dezembro, e aí se estende, né? A gente encontra muitas vezes fluxos de caruru até março, abril, né? Enquanto não diminuir as temperaturas, né? Enquanto não esfriar, nós não paramos de ter fluxos de caruru aí nas áreas, né? Então, ele tem muitas características de biologia, né, que fazem com que ela seja uma planta daninha que tenha um caráter, um potencial competitivo muito grande com a soja, e além disso, algumas características, né, de momento, de preferência, de fluxo, que nos driblam muito no manejo, né? Muitas vezes a gente faz uma dessecação bem feita, né, 100%, semeia a soja no limpo e nós temos o fluxo de caruru muitas vezes junto com a soja, né? E acaba, né, que nós temos uma dificuldade muito grande de manejar, de controlar ele dentro da cultura da soja, né? E aí acaba que a possibilidade de herbicidas é bastante restrita, né? E aí dentro disso, né, nós temos algumas ferramentas-chave dentro desse processo aí que vão nos dar sucesso aí no seu controle. Quais são as espécies de caruru existentes aqui no Rio Grande do Sul que apresentam essa resistência? O caruru que hoje vem nos dificultando o manejo, né, que está nos trazendo essa problemática é o Amaranthus híbridos, né, que a gente chama de caruru roxo, né, justamente por ele ter uma característica, né, muito similar a esse nome comum que ela nos traz. E como acontece a dispersão dessa planta daninha e quais os danos que causam a cultura da soja, danos econômicos principalmente? Os danos, né, a gente costuma dizer que eles são, né, variados, né, porque isso vai influenciar com características da cultura da soja, né, dependendo da característica da cultivar, dependendo da época de semeadura, né, se é dentro de um sistema irrigado ou fora de um sistema de irrigação, né, ou até mesmo de acordo com as condições climáticas, né, a gente pode ter uma variação desse nível de dano, né, o número de plantas de caruru, né, isso vai variar, né, mas assim, os danos eles podem ocorrer de 5, 6% até 95% de redução de produtividade da soja, né? Quanto maior a infestação e mais tempo perdurar essa competição entre a cultura e a planta daninha, maior vai ser o potencial, né? Então nós temos aí uma diferença, né, uma diferença bastante grande entre potencial competitivo, né, mas os danos eles podem se estender aí de 5, 6% até 90, 95% de redução de produtividade. E as formas de disseminação, de dispersão, né, hoje, né, na atualidade, quando nós temos já um problema mais disseminado nas áreas, acaba que a principal forma de disseminação acaba sendo as próprias máquinas colhedoras, né? O produtor ele tem um talhão que tem a planta daninha, aí ele colhe primeiro aquele talhão e ele segue com aquela colhedora para um outro talhão que ele não tem a planta daninha problema naquela área. Então ele acaba levando, né, juntamente com a colhedora, né, ou até outros equipamentos contaminados com semente, acaba dispersando e disseminando. Mas também nós temos outras formas de disseminação do caruru aí dentro do estado, né? Se identificou muita semente de caruru em lotes de calcário, por exemplo, né? Cama de aviário, dejetos de suínos, dejetos de bovinos, né? É uma fonte de disseminação muito importante de caruru, né? Porque se utiliza muito subproduto, né, de soja, milho, enfim, de culturas para a fabricação de ração, né? E acaba que dentro desses subprodutos, né, tem junto semente de caruru, né? E essa semente de caruru, esse subproduto ele vai para a ração, né? Juntamente tem sementes de caruru, a ração vai para o aviário, né? Ou vai para o suíno, ou vai para o bovino, e esse dejeto ele é utilizado, né, como uma fonte de adubo orgânico para as lavouras e acaba que fecha muitas vezes, né, esse ciclo, né, vindo da ração para o animal, do dejeto do animal para dentro da lavoura, né? Então observa muitos cases, né, de propriedades que têm, né, um sistema de integração, produção de soja e também, por exemplo, bovinocultura de leite, onde se utiliza esse dejeto, né, das vacas, né, dos bovinos para a lavoura, e acaba que o problema de caruru nessas propriedades ele acaba sendo maior justamente, né, por fechar esse ciclo, né, digamos assim, de disseminação e dispersão.
Até eu visitei algumas áreas na última safra e eu lembro muito bem do relato de um produtor em São Luís Gonzaga que ele disse que num ano apareceu na beira da cerca, né, e nos cantos da lavoura, e no outro ano já estava infestado aquele talhão onde tinha aparecido. Normalmente os relatos eles são exatamente esses como tu comentou, né? A gente, né, chega lá numa determinada lavoura no mês de janeiro e o produtor está lá de cabelo em pé, apavorado, que tem uma infestação muito grande de caruru, e aí a gente começa a conversar com ele, entender como que estava a lavoura dele na safra passada, e ele relata, não, mas eu tinha uma que outra planta aqui e esse ano eu tenho esse problema tão grande, né? E é justamente essa característica do caruru, né? Porque o caruru ele é uma planta que produz, aí a literatura nos relata que produz aí 200, 300 ou até 400 mil sementes uma única planta. Então, se sobrar uma planta, né, e ela produzir 300 mil sementes e somente 50% tiver viabilidade, eu tenho 150, né, novos indivíduos numa próxima geração. Então, basta para ter um problema. E aí nós temos, né, uma forma muito efetiva de disseminação que é através das colhedoras. Então, sobrar uma ou duas plantas num ano basta para que no outro ano aí nós tenhamos um problema bastante grande. E aí, trazendo um pouco de informação a respeito desse manejo mesmo, o produtor identificou essa planta daninha na área, o que ele deve fazer? Ele já deve se preocupar no momento, né? Eu acho que o caruru é uma planta que preocupa muito, né? Não só pela questão do potencial competitivo, do prejuízo que ela traz, mas pela agressividade da dispersão, né, e da colonização dela em novas áreas, né? E eu costumo dizer que identificou algumas plantas esparsas na lavoura, arranca. Né, faz um rogging, faz uma capina, né, não deixa essa planta sementar, né, porque uma única planta ela produz muita semente e basta para que no outro ano tenha um problema, né? Então essa é uma das recomendações que nós passamos para os produtores, né, que identificou uma que outra planta esparsa, arranca, inviabiliza, não deixa ela produzir semente, né, porque uma que outra planta basta, né, para que nós tenhamos aí um problema bastante grave para o próximo ano. E essa questão da resistência, falando um pouco mais, hoje quais são os principais problemas de resistência que essa planta apresenta? Hoje nós temos, né, o caruru, a grande problemática dele é a resistência ao herbicida glifosato, né, que é hoje a principal ferramenta de controle de plantas daninhas na pós-emergência da soja. Hoje a maioria das cultivares de soja que nós temos, elas possuem somente a tecnologia RR de tolerância a herbicidas, né, então acaba que o glifosato ele é a única ferramenta, né, para manejo na pós-emergência. E quando nós temos, não a única, mas a mais utilizada, né? E quando nós temos um problema do caruru com resistência a glifosato, inviabiliza a utilização desse herbicida para o controle dessa planta daninha. Obviamente que não se deixa de utilizar ele dentro do sistema, porque tem um outro complexo de plantas também que existe a necessidade de se controlar, mas nós temos a necessidade de agregar, né, um outro produto, um segundo produto que tenha um espectro de ação sobre o caruru. E na maioria dos casos, pensando em cultivares de soja que tenham somente a tolerância ao herbicida glifosato, as possibilidades elas são muito restritas, né? Nós temos, né, basicamente o herbicida Fomezafem, né, que é um herbicida que tem uma ação sobre caruru, né? No entanto, algumas limitações no que diz respeito a tamanho de planta, estágio de desenvolvimento de caruru, né, tem uma efetividade, no entanto, em plantas, né, jovens, plantas aí com 3 a 4 folhas no máximo, ele vai apresentar uma boa eficiência de controle. Agora, quando nós temos plantas de caruru já fora de estágio de desenvolvimento, acaba que nos restringe, né, muitas possibilidades de manejo com herbicidas na pós-emergência da soja e com cultivares somente com a tolerância ao herbicida glifosato. E hoje, né, eu costumo dizer que o caruru é uma das plantas daninhas que nós temos a maior possibilidades de herbicidas pré-emergentes para serem utilizados no seu controle. Então eu vejo que nós não temos como, né, lidar com o caruru sem trabalhar com um bom herbicida pré-emergente. Né? E o lado bom disso é que nós temos inúmeros princípios ativos, né, de herbicidas que têm uma boa eficiência sobre o caruru. Né? E falando de sulfentrazona, falando de flumioxazina, falando de piroxasulfone, S-metolacloro, né, o próprio imazetapir, né, são herbicidas que apresentam uma boa eficiência de controle, metribuzin também, uma outra possibilidade, são herbicidas que apresentam uma boa eficiência
de controle sobre o caruru, né? E aí trabalhando, né, na maioria dos casos aí com misturas, nós conseguimos entregar um excelente nível de controle do caruru para a cultura da soja somente com a utilização de herbicidas pré-emergentes. Obviamente que não deve ser uma ferramenta única, exclusiva de manejo, né? Mas eu vejo que, né, a principal forma, né, a principal ferramenta de manejo hoje de caruru são a base de herbicidas pré-emergentes. Falando um pouco mais sobre essa questão de manejo, assim, né? Quando você fala já no pré-emergente, né, na questão de pós-emergência, é quando o caruru já tomou, né, conta da área ali. Mas eu gostaria que você falasse um pouco mais assim sobre um sistema de manejo que propicia não apenas também o manejo de caruru, mas eu acho que contempla também outras plantas daninhas, né? Eu acho que assim, a gente fala muito no caruru, né? O caruru é a planta daninha e muito falada, né? Muito discutida na atualidade, mas nós temos várias outras também, né? Exemplo de gramíneas como capim pé-de-galinha, como capim amargoso, né? Algumas áreas, algumas regiões, aí o próprio capim arroz, capim rabo de burro, né? Que são plantas daninhas do complexo das gramíneas, né? Que tem também desafiado muito e alguns sistemas de produção, né? É leiteiro, é buva, né? A poaia, a própria vassourinha de botão, né? Então o picão preto também, né? Então nós temos outras plantas daninhas que nós temos que muitas vezes também focar nelas, né? Não focar somente, né, o controle específico no caruru, mas a gente tem que pensar também no complexo de outras plantas que a gente tem, né? E eu costumo dizer que, né, embora o caruru ele tenha, né, um conjunto de herbicidas pré-emergentes bom para ele, mas nós temos que pensar no complexo que a gente tem, né? Então eu vou utilizar, né, um princípio ativo X, mas quais mais plantas daninhas eu tenho na área, né? Será que eu preciso, né, mudar o princípio ativo para ampliar espectro? Eu preciso associar, né, um segundo herbicida, ou talvez até um terceiro, para me ampliar espectro de ação dentro daquela composição florística ali, dentro daquela composição de plantas daninhas que nós temos ocorrendo aí em algumas determinadas áreas. E a gente vê aí há alguns anos o lançamento da tecnologia Enlist, né, que proporciona aí outros produtos, outros mecanismos de ação. Qual a importância da Enlist, então, para o sistema produtivo, principalmente nessa questão do manejo do caruru, né? A gente viu nesse tour que eu fiz lá na região de Bagé, na região da Campanha, a gente viu áreas assim tomadas de caruru com um problema muito sério mesmo, assim, que é impressionante o tamanho que aquelas plantas chegam e o que fazem numa lavoura, assim, né? Como o sistema Enlist vem para contribuir nesse sentido? Eu acho que assim, o sistema Enlist é uma ferramenta crucial para manejo de caruru, né, muito importante, fundamental, né, ele nos possibilita o uso além do glifosato, né, nos possibilita o uso de 2,4-D e do herbicida amônio glufosinato na pós-emergência, né, e falando de 2,4-D e de glufosinato, são dois herbicidas que têm uma ação muito efetiva sobre o caruru, né, sobretudo o 2,4-D. Então, eu acho que quando nós temos, né, exemplo que tu citou, essas áreas problemáticas aí na metade sul do estado, eu vejo que quando nós temos essas áreas problemáticas, né, já com nível de infestação de caruru muito grande, né, nós temos que pensar, né, no manejo dentro de um sistema de produção, né? A ferramenta Enlist, ela contribui, né, eu acho que contribui muito, ela é chave dentro do manejo, né? Agora nós temos que pensar no herbicida pré-emergente, nós temos que pensar no manejo pós-colheita, nós temos que pensar no manejo outonal, nós temos que pensar também no manejo hibernal, né, que tudo isso vai impactar, né, positivamente no manejo de plantas daninhas, né, na redução do banco de sementes aí do caruru nas áreas. E quando nós temos a possibilidade, né, de encaixar dentro de algum determinado sistema uma cultivar com a tecnologia Enlist, né, isso nos dá uma robustez de manejo muito maior, né, porque eu não vou deixar de trabalhar com herbicida pré-emergente, né, focado no caruru. E agora, no entanto, quando eu tenho alguns escapes, né, ou eu tenho infestações de caruru dentro da cultura da soja com a tecnologia Enlist, né, nós temos duas ferramentas, que é a base de 2,4-D e a base de glufosinato de amônio, que são herbicidas que têm uma efetividade muito grande no manejo de caruru, né? Então, eu costumo dizer que quando, né, eu sento com produtores para definir, né, estratégias de manejo de caruru, né, além de pensar, né, num bom manejo pós-colheita, né, um manejo outonal, como nós chamamos, num bom manejo hibernal, né, nós temos que pensar na ferramenta do herbicida pré-emergente e tentar encaixar cultivares com a tecnologia Enlist, porque ali é certeza que nós vamos ter sucesso de manejo, né, na pós-emergência
sendo que nós temos a possibilidade aí de trabalhar com esses dois herbicidas, que são herbicidas de característica de mecanismo de ação diferente de glifosato, diferente dos inibidores da LS, que são os herbicidas que nós temos hoje, os problemas de resistência aí com o caruru. Pensando assim no sistema de produção, o sistema Enlist hoje ele seria importante estar na estratégia do produtor para o manejo de plantas daninhas, ele já introduzindo essa tecnologia para diminuir a pressão. Seria Exatamente, né? Eu costumo dizer que a ferramenta de biotecnologia, né, de tolerância a herbicida, ela não é a solução. Agora, ela é uma ferramenta muito importante, né, para dentro do sistema. Ela é uma ferramenta a mais que vai nos dar uma possibilidade de manejo a mais, um manejo mais robusto, um manejo mais efetivo. Agora, nós não podemos deixar de pensar nas demais, né, estratégias dentro do manejo integrado de plantas daninhas, né, que passa por um bom... Né, eu costumo dizer que o manejo de plantas daninhas ele não começa lá 20 ou 30 dias antes da semeadura da cultura. O manejo de plantas daninhas ele tem que começar lá atrás, quando eu encerrei o ciclo passado. Ou seja, eu colhi a soja do ciclo passado, do ciclo anterior, né? Pós-colheita eu tenho que empregar uma estratégia de manejo para controlar aquelas plantas daninhas que sobraram no verão passado, para que eu não tenha, né, algumas que vão sementar e ainda aumentar o banco de sementes de plantas daninhas nas áreas, fazer um bom manejo de inverno, né, hibernal de plantas daninhas, de forma que eu chegue lá na véspera da semeadura da cultura da soja, né, seja no mês de setembro, outubro, novembro, eu tenha uma possibilidade de manejo um pouco mais fácil, vamos dizer assim, tecnicamente mais tranquila de trabalhar, ou seja, eu tenho menos plantas, eu tenho plantas menores, né? Dessa forma eu estou protegendo os herbicidas que eu tenho, eu estou expondo eles a uma pressão, né, a um desafio menor, por consequência eu estou protegendo eles, né, porque eu estou facilitando o trabalho deles, né, o trabalho de controle deles. E quando eu consigo encaixar dentro desse contexto, né, uma biotecnologia, né, que tem a possibilidade de utilizar herbicidas, né, efetivos para o manejo, né, dessas plantas daninhas, como exemplo do caruru, né, eu costumo dizer que nós ficamos com um leque, né, de ferramentas dentro do manejo integrado de plantas daninhas mais robusto, né, e mais forte. De 1 a 10, assim, qual a preocupação da pesquisa hoje com essa planta daninha que é o caruru? Olha, eu arrisco dizer que é 10, né, porque hoje, né, nós temos uma rede, né, de pesquisadores que a gente conversa muito, né, e troca muitas informações, né, e todos, né, eles têm trabalhos voltados ao manejo de caruru, ao controle de caruru, né, e não só focado em qual é que é o melhor herbicida para controlar caruru, qual o melhor pré-emergente, qual o melhor pós-emergente, né, mas tentando identificar, né, da onde que veio esse caruru com resistência, né, se ele foi selecionado aqui dentro, né, do nosso ambiente ou se ele veio de fora, né, se ele veio de países vizinhos, né, também trabalhos dentro dessa dinâmica, né, como que ele vem sendo disperso, né, eu comentei lá no início que o problema dele começou na metade sul e hoje subiu para a metade norte do estado. Como que ele chegou aqui? Né, será que foram populações que foram selecionadas aqui ou ele veio, né, juntamente com gado, com calcário, com cama de aviário, com, enfim, né, sementes de alguma cultura aí que possa, né, porventura estar contaminado com a semente de caruru, né? Então tem uma série de trabalhos, né, tentando investigar não só como controlar, mas tentando entender, né, todo o contexto aí que envolve, né, aspectos biológicos aí que envolve essa planta daninha. Teodoro, muito obrigado então pela tua recepção aqui na Equalizagro, foi um prazer conversar com você. E esperamos aí que em breve a gente possa estar conversando mais, trazendo mais conteúdo para a nossa audiência. Nós que agradecemos, né, a Equalizagro aí, ela está de portas abertas, né, para nós estarmos discutindo, né, as temáticas, sejam elas aquelas que envolvem, né, tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas, mas também, né, focado aí em manejo de plantas daninhas, né, dentro desse contexto aí, consultoria, pesquisa e treinamentos na parte de herbologia, né, e mais uma vez agradecemos o convite. E a você que acompanha os desafios da soja, siga-nos na rede social e também busque mais informações no portal destaquerural.com.br. Certo, então? Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima. Até. Atenção! Produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um agrônomo. Informe-se e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e os restos dos produtos. Leia atentamente e siga as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. E utilize os equipamentos de proteção individual.